Boa tarde, investidor. Começando mais um Comprar ou Vender, o seu programa semanal de análise fundamentalista aqui da Infomoney TV. Eu sou o Thiago Salomão e trago aqui comigo de novo aqui nos estúdios da Infomoney. Já estiveram aqui semana passada, a gente fez a apresentação mais formal. A equipe do Pedro Gaudi agora está representada pelo Xin Lai e o Marco Saravalli. Eles são da Upside Investor e vão fazer a análise dos papéis no Comprar ou Vender dessa segunda-feira, dia 20 de junho. Agora estamos ao vivo. São 2 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Quem assistir a gravação não precisa ficar preocupado, porque hoje o programa vai ter uma periodicidade bem maior, né? A gente geralmente faz o programa com os calls da semana, alguma coisa mais focada no noticiário recente. Mas agora eu trouxe eles aqui para nos falar quais as ações, das melhores ações do Ibovespa nesse primeiro semestre, quais as ações que valem a pena ter em carteira, ou se já foi um amor de verão, não, porque foi um verão de 6 meses aí, né? Um verão interminável, algumas ações que subiram muito e talvez já não valem mais a pena ter em carteira. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, Xin Lai, Marco, muito obrigado por terem vindo. A gente fez uma lista aqui das ações, só para mostrar para vocês a lista. Eu peguei a cotação por volta das 2h15 do Ibovespa. A melhor ação do Ibovespa era a CSN, com alta de 92%. Aí vinha Raia Drogasil, Bradespar, Multiplan, Eco Rodovias, BMF Bovespa, Sabesp, Equatorial, Smiles, Cyrela, Rent 3, que é a Localiza, e Bradesco. Todas essas subindo entre 73% e 40%. Daqui a gente já tirou 4 ações, não porque a gente não gosta delas, aliás a gente gosta muito, mas é que a gente já falou muito delas nos outros programas, que era Raia Drogasil, BMF Bovespa e Sabesp. A gente já explicou até nos últimos 3 programas, acho que elas foram pauta sequencialmente, né, dos programas aqui do Comprar ou Vender. Então, para quem quiser saber mais delas, ou assiste os programas antigos, que já tem bastante informação sobre elas. A gente prefere perder mais tempo com as outras ações que a gente acabou não explicando tanto, ou até explicar por que um caso de CSN que subiu 90%, por que não há uma recomendação de compra, pelo menos não era até semana passada. Talvez se o Marco mudou de opinião, ele vai falar agora. Mas aí a gente tirou essas 3 ações, tiramos Cyrela também, porque acabou entrando aos 45 do segundo tempo, a gente não preparou uma análise sobre ela. Então sobraram 8 ações. Vamos falar de CSN Bradespar, depois Multiplan Eco Rodovias, depois Equatorial e Localize, e por último Smiles e Bradesco. Bom, passada essa longa apresentação, eu vou começar com o time das commodities, que são primeiro as maiores altas, e acredito que a recomendação, apesar da forte alta, não é de compra, que é a CSN subindo 92% e Bradespar 68%. Primeiramente, vamos explicar rapidinho por que essas ações subiram tanto, mesmo com um cenário tão ruim para a siderurgia, se foi um ajuste de preço, se foi alguma coisa vindo de minério, e qual a perspectiva para esse segundo semestre, se vale a pena comprar ou vender. Eu acho que tem no caso específico do CSN, tem uma soma de fatores, né? Mas assim, começar de trás para frente, acho que o principal fator que fez a ação subir muito mais que as outras, é principalmente que os fundamentos da CSN são muito ruins. Né? As de Minas também são fundamentos muito fracos, não está gerando caixa, né? Está consumindo caixa. Mas se você liga para a sua mesa de trading, para a sua corretora, e pergunta quais são os papéis mais alugados, mais difíceis hoje de alugar, ou seja, para quem são os grandes fundos que realmente fazem uma análise fundamentalista, estão apostando na baixa já há muito tempo de CSN, por conta da má qualidade dos fundamentos, vem que é um papel bastante alugado. Né? E aí quando começou, a gente teve lá um começo de ano bastante ruim para as commodities, né? E aí parecia que o mundo ia acabar. Então como o papel é muito alugado, acho que começando de trás para frente, na hora do momento de alta também é a mesma verdade. Né? Aqueles que estão vendidos têm que correr atrás para recomprar esse papel, né? Porque eles estão vendidos, e senão eles vão perder muito dinheiro nessa posição. Né? Então papéis muito alugados, tem que ficar sempre acompanhando quem são, qual é a posição alugada em relação ao free float, porque realmente qualquer reversãozinha tem aquele chamado short squeeze, então tem aquela alta muito forte nesses momentos de reversão. Né? A CSN em particular é uma empresa que, se a gente olhar, fizer uma análise de Dupont, aquela análise que você consegue ver a abertura do ROI, de onde que vem a rentabilidade do patrimônio, a gente consegue ver que é uma empresa historicamente alavancada, muito alavancada, né? Comparando principalmente com Gerdau e Uzi Minas. Né?
Então, esses movimentos também no curto prazo, tanto de possibilidade de queda de taxa de juros, né? E a CCN também vem sinalizando de que a possibilidade de vender ativos, isso existe uma possibilidade de menor alavancagem no médio e longo prazo, né? Além de recuperação do preço de minério, as siderúrgicas também foram muito bem, apesar do cenário totalmente desfavorável, conseguiram implementar certos reajustes de preço, né? Ainda está muito defasado e ainda tem o prêmio, que era historicamente, a gente tinha um prêmio em relação à siderúrgica internacional, esse prêmio está defasado, então as siderúrgicas estão conseguindo implementar preços pontualmente, né? E esses papéis, como a alavancagem operacional é extremamente alta, né? Qualquer sinalização de recuperação de preços é uma sinalização que você pode falar, por exemplo, colocar um preço de 10%, você tem um EBITDA crescendo 30% a 40%. Então, realmente são uma alavancagem operacional muito sensível. Sim. Né? Então, essa foi o foco da CSN e realmente a gente estava precificando um cenário totalmente desastroso lá no começo do ano e lá para meados de março, enfim, do primeiro trimestre para o segundo trimestre, começou a ter um cenário um pouco mais confortável. Né? Então, foi uma soma de fatores que acabou se destacando a CSN em si. Né? Até que a gente não tem um cenário bom, de forma alguma, para a siderúrgica no Brasil. Nossa recomendação não é de compra para o setor, mas, de certa forma, é um cenário um pouquinho mais confortável do que a gente tinha lá no começo do ano. Tá? Eu apresento todo dia de manhã aqui o Infomoney na Bolsa, Marco, e o que a gente percebe na abertura do pregão, né? Dias como hoje, a Bolsa subindo 2%, a maior alta do Ibovespa ou era CSN, ou era Gerdau, ou era os Minas. Mesma coisa para baixo, em dias de forte queda, elas lideram. Então, representa um pouco esse cenário, né? São empresas que estão extremamente descontadas, então, por ter esse aspecto do setor ruim, short squeeze, muita gente operando vendido, então o papel fica muito mais sensível, né? Por isso que até, acho que final de maio a gente percebeu isso, a CSN era a melhor ação do Ibovespa no ano, mas em maio foi a pior ação do Ibovespa no mês, né? Então mostra bem esse cenário complicado. Seu call, então, ficar de fora. Por fundamento, assim, não justifica comprar o setor inteiro. Né? A gente tem preferência para o Gerdau porque, dentre as empresas, é a que tem a melhor governança, é a que tem geração de caixa, tem uma diversificação geográfica de ativos, você tem uma posição externa relevante, enfim, tem vários fatores que justificam essa posição, preferência no setor. Né? Mas se a gente olhar para o Brasil, ainda são empresas que estão operando a baixa utilização da capacidade, não tem um cenário de demanda muito forte, pelo contrário, os indicadores mostram que 2016 ainda pode ser pior do que 2015 em termos de siderurgia. Então não tem nenhum cenário que mostra fundamentos se recuperando. Né? Mas marginalmente, eu acho que a gente tem um cenário um pouquinho mais otimista do que a gente tinha lá em janeiro, no começo do ano. Né? Um pouquinho mais favorável, tem uma sinalização de colocar alguns reajustes de preços pontuais. O câmbio também, esse novo patamar de câmbio, apesar de ter voltado agora, mas a gente está num novo patamar, né, de entre 3,30 e 3,50, está num novo patamar. E isso é favorável também para você também começar a banir um pouco as importações de aço. Né? Banir, eu digo, desestimular um pouco o importador de aço. Então, isso são todos fatores que estimulam um pouco as siderúrgicas tentar colocar um aumento de preço mesmo que seja marginal. Né? Não é nenhum absurdo, mas... Não é uma coisa que vai mudar o cenário das empresas, mas por terem sofrido tanto por tantos meses, né, acaba tendo até para o mercado que chamam de uma relação risco-retorno até atraente. O que a gente olha, principalmente para quem faz estratégia, lembrar sempre do conceito de beta. Né? Essas empresas têm um beta muito alto, ou seja, aquilo que você falou. Se você comprar uma ação, você tem que ter ciência de que a hora que ela subir, ela vai subir 2, 3 vezes do que a média, né, do que o índice, mas a hora que cair também. Então, elas são muito voláteis, né? Pela imprevisibilidade que a gente está vivendo. Né? A gente não sabe, por exemplo, o EBITDA daqui 12 meses. A gente tem uma certeza muito baixa desse EBITDA dos próximos 12 meses. Né? E a ação acaba refletindo o operacional. Né? Para fechar esse bloco já falando de commodities, no caso da Bradespar, é um papel que subiu muito, mas você vê que até nessa lista das 10 maiores altas do Ibovespa, a Bradespar está bem à frente da Vale. A gente já sabe que holding para controlada geralmente tem uma performance maior, tanto para cima como para baixo. Mas a Bradespar, até para quem acompanha o meu blog, a gente publicou uma análise semana passada ou retrasada, num relatório muito legal do Credil do BTG, explicando do risco Temer chegando na Bradespar, que o mercado estava precificando uma possível
não renovação do acordo da Valepar com a Vale e tudo mais, que pode acabar afetando a Bradespar, inclusive provocou um descolamento, principalmente no final do ano passado, e talvez por isso que a Bradespar subiu muito mais que a Vale esse começo de ano. Mas olhando para fundamentos de Vale, né, falando de Bradespar, de Vale, há uma justificativa para ainda ter em carteira? O mercado já está se antecipando a uma possível melhora da Vale ou ainda é muito cedo? Inclusive, a gente teve numa reunião com a Vale semana passada, né, uma reunião pública, e a gente publicou um relatório resumindo a nossa expectativa. De novo, também acho que é um setor que a gente está talvez encontrando um novo patamar de minério de ferro, né? Porque hoje nesse patamar de minério de ferro são poucas mineradoras no mundo que trabalham no negativo. Mas se o minério der uma escorregada para 45, 40 dólares, aí já começa um percentual muito maior de mineradoras júniores, principalmente aquelas pequenas, a trabalhar no negativo. Então, esse ajuste, naturalmente, ele está muito próximo de ocorrer se o minério de ferro começar a cair muito mais forte. Ou seja, provavelmente a gente está chegando num patamar, e nas nossas contas, a Vale está sendo precificada hoje num minério na perpetuidade a 45 dólares. Ou seja, a gente acha que tem upside para a Vale, mas não muito no curto prazo, né? Se a gente olhar para múltiplos históricos, a Vale, para o resultado de curto prazo, ela não está barata. Ela está muito próxima da média histórica. Ou seja, a gente precisava ter ou redução da oferta mundial, ou seja, fechamento daqueles que estão operando no negativo, né? Marginalmente, hoje é um percentual pequeno, em torno de 15% está trabalhando no negativo. Não é o caso da Vale, nem das outras grandes. Ou a gente ter algum estímulo de demanda, que é o que a gente vê no top-down todo dia no noticiário, né? Algum estímulo vindo da Europa, da China ou dos Estados Unidos. A gente não vê ainda novas cartadas, principalmente da China, ou algum grande estímulo. Ou seja, Vale é uma recomendação de compra para longo prazo, tem fundamentos. O importante é que a empresa, ela sinalizou isso na reunião, de que ela continua o processo de redução de custos, de desinvestimentos, ou seja, venda de ativos, né? Redução da alavancagem a empresa, os executivos estão se preparando para um possível cenário pior. O que eles estão mostrando para o mercado? Que eles estão sendo conservadores. Se vier, é upside. Se vier um cenário ruim, eles estão preparados. Sim. Né? E outra notícia também recente, que saiu acho que semana passada, aí também um pouco de política, é a possibilidade do Murilo deixar a empresa, né? do atual presidente deixar a empresa. A gente acha assim, o Murilo tem que ficar onde é que ele está, ele é muito bem visto pelo mercado. Se vier essa notícia, são duas notícias ruins. Primeiro que você perde o Murilo, que é um cara bom, quem que vai entrar no lugar dele. Segundo, você fala, tá tendo ingerência política numa empresa... Mais uma vez. Mais uma vez. Né? Então, assim, esse assunto, graças a Deus, 1, 2, 3 dias depois ficou de lado. Até o Temer veio a público, acho que falar que... Não sei se chegou a público de fato, mas notícias de jornais já mostraram que essa hipótese está descartada, que realmente, né, porque muita gente tem... É legal isso aí do mercado para mostrar que nem tudo no mercado é o mesmo impacto em todo lugar. Queriam limpar a gestão anterior do governo PT, das empresas, então tiraram o presidente da Petrobras, colocou um cara mais mercado, tirou o Tombini, não sei. O Murilo, por mais que seja próximo ao governo Dilma, ele vinha fazendo um trabalho excelente que era elogiado pelo mercado. Inclusive o que freou essa mudança na Vale foi justamente isso. O mercado, principalmente o investidor estrangeiro, ia ver com maus olhos, até pelo que ele estava fazendo de bom, de contenção de gastos e cortes. E só para ser um pouco advogado do diabo, lembrando que a Vale, provavelmente esse ano, provavelmente nos próximos anos, ou não vai ter dividendos ou vai ser um dividendo mínimo obrigatório. Então, assim, a Vale já foi uma boa pagadora de dividendos, já pagou um yield relativamente alto. Tá? Então, assim, é um lado negativo para esse momento de curto prazo que a empresa está vivendo, porque ela está terminando a fase de investimentos, que começa o S11D o ano que vem. Né? Então, provavelmente, o lado bom é que a Vale vai ser a única empresa dentre as grandes mundiais que vai entregar crescimento nos próximos anos. Então, provavelmente, os grandes investidores vão começar a olhar para a Vale também como crescimento de receita e crescimento de lucro, não olhando para 2016, mas para 2017 em diante. Tá. Para fechar esse primeiro bloco, agora eu vou passar a palavra para o Shin Lai. Eu vou deixar você escolher até, Shin, porque a gente poderia falar agora de Ecorodovias, de Equatorial, de Localiza ou de Bradesco. Tem alguma preferência? Podemos começar por Equatorial. Então vamos falar de Equatorial, do único representante do setor elétrico aqui nas maiores altas. Se pegar utilities, juntaria com o Sabesp. Mas Equatorial é um papel até que
Acho que um programa passado eu comentei no evento que eu fui do Velho Invest em Brasil, a queridinha do setor elétrico dos investidores, performou muito bem. Diferente de Vale, Bradespar e CSN, essa ainda vale a pena colocar em carteira, mesmo com a alta que teve no primeiro semestre? Eu acho que assim, vamos falar aqui um pouco dos fundamentos da empresa, né? A Equatorial, né, ela tem exposição, o investidor está se expondo a dois mercados, né? O mercado de energia do Maranhão e o mercado de energia do Pará, né? A gente percebe que assim, o mercado de energia, por natureza, esse setor de utilities, né, que eles chamam nos Estados Unidos, né, ele é resiliente às oscilações econômicas, aos choques econômicos, né? O interessante assim, que eu acho que é no case de Equatorial é que, por exemplo, a parte de perdas de energia, né, eles têm, pelo menos no Maranhão, eles já atingiram, eles estão abaixo da meta que o regulador pediu, né, então já atingiram essa meta, mas no Pará eles ainda estão tentando alcançar, estão um pouco acima do que, eles ainda não atingiram a meta do regulador. Então, obviamente, atingindo essa meta, tem alguns ganhos de eficiência na empresa, né, e que propiciam certos resultados melhores para o acionista, enfim, quem compra dividendos e todo esse tipo de investimento que esse tipo de empresa propicia, né? O que também é bacana, né? Porque esse tipo de empresa, ele no Nordeste, em algumas regiões, a gente sabe que existe ainda uma demanda represada razoável, né? Para alguns setores, né? Então as pessoas ainda estão comprando TV, estão, né, tendo acesso ao primeiro chuveiro elétrico, modo de dizer assim, né? Então tem muitas coisas que você ainda vai consumir bastante energia, né? Então, você está exposto numa região dessa, pode ser interessante, caso também não haja nenhuma mudança operacional na empresa, para você capturar isso, né? Bom, o papel andou bastante, obviamente, porque também existe essa questão né, empresas, todo mundo vai para a defensiva nessa época do ano, que tá muito difícil, então vai para esses portos seguros da Bolsa. E, obviamente, que tem um efeito aí que não é operacional, né? A empresa, muito mais de fluxo de investimento. Muito mais de fluxo de dinheiro, saindo de posições de empresas, gestores desalocando e empurrando o papel para isso, né? Aí tem que fazer uma análise mais no detalhe, né? Para chegar nessa conta de quanto que é realmente fluxo financeiro que foi de troca de papéis e indo para Equatorial do que propriamente ganhos de eficiência operacional, né? É basicamente essa a história, né? E... assim, utilities é uma opção, empresa de energia, né, traduzindo em bom português, que os investidores, num cenário desse, realmente acabam buscando, porque é difícil você sair. Assim, mais um detalhe sobre a Equatorial é que quais setores, quais perfis de clientes que tiveram incremento na energia, né, que mantiveram ou melhoraram, principalmente residencial, né? Ou seja, industrial, a gente vê lá os números da Equatorial, não vieram bons, né? Teve queda no volume de energia consumido. Onde cresceu um pouco foi na parte de cliente residencial no Maranhão e no comercial também no Maranhão. No industrial, nos dois casos, tanto no Pará quanto no Maranhão, não vieram bem. Diminuíram o volume em aproximadamente 13%, 14%. Tá? Os outros tiveram crescimento de 3%, 4%. O que é bom, né? Crescimento de volume num cenário de crise que a gente está observando, né? Você ter crescimento de receita que ela teve, mais ou menos que eu me lembro, foi uns 3% no trimestre, 3% a 4%, é muito saudável, né? Então, o que justifica aí foi crescimento de volume. Então. Mas talvez não seja a compra do semestre, talvez ela não suba 40% de novo, mas vale a pena ter uma ação dessa em carteira? Olha, eu ficaria mais exposto, minha opinião, eu ficaria mais neutro. Eu ficaria mais neutro quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Não entra. Eu ficaria meio neutro nesse momento. Tem alguma preferência no setor ou essa é uma visão para utilities em geral? Acho que para o setor como geral, aí teria que dar mais uma olhada, uma peneirada para falar em quais pontos. Mas eu acho que, de maneira geral, muitos desses papéis já andaram, alguns deles. Esses cases, tipo Equatorial, já andaram bastante. Então, eu ficaria um pouco neutro. Tá, legal. Bom, esse primeiro bloco... a gente falou de CSN, Bradespar e Equatorial, a gente ainda tem 5 ações para falar. A gente só vai dar um intervalo rápido de 30 segundos, só tomar uma água e já voltar para falar dos outros papéis. Fique ligado.